De volta no nosso novo bloco, ok? Dando continuidade aos artigos da DUD, estamos ainda na primeira geração dos direitos humanos. Nós vamos até o artigo número 21 dos direitos humanos, ok? Artigo 14º, ok? Vamos analisar, olho na tela, preste bem atenção. Todo ser humano, ou todo ser vítima de perseguição. Preste bem atenção no artigo 14º, marque aí que é muito importante. Todo ser vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Olha como esse artigo é importante para o concurso, tá bom? Marca ele aí. Porém, não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes comuns ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Volte para cá. Esse artigo aqui, pessoal, ele é um sério candidato a cair no seu concurso público. Por quê? Nos últimos anos vivemos demais isso, primeiramente ali no Oriente Médio, com os sírios, né? Os curdos que foram evadidos ali do seu país pelas tropas do Estado Islâmico, né? Foram para a Ásia, para a África, principalmente para a Europa. Mas nos últimos anos aqui, nos últimos 2 anos, nós vimos aqui os nossos irmãos venezuelanos, que fugiram da ditadura do Nicolás Maduro e vieram para o Brasil, muitos, não só para o Brasil, mas para vários países da nossa América do Sul, ok? E a DUD, já vendo a questão do genocídio dos judeus na Segunda Guerra Mundial e uma possível perseguição às minorias étnicas do mundo, estabeleceu que toda pessoa, todo ser humano vítima de perseguição, ela tem o direito de procurar e de gozar de asilo, ou seja, entrou no país, aliás, se aproximou de um país, abre-se as portas. Nós vamos ver isso com mais calma depois, vamos ver a diferença de asilo, extradição, né? Expulsão, deportação, ok? Refúgio, né? Tem uma similaridade entre asilo e refúgio, né? Mas nós vamos ver o asilo, mais precisamente quando se oferece o asilo político a uma pessoa, essa pessoa está sofrendo com uma perseguição no seu país de origem. Então, o país de destino tem que protegê-lo, por quê? Porque há uma perseguição interna. O refúgio é mais categorizado quando um grupo de pessoas, devido a um estado de calamidade na natureza, ou um problema de fome, da seca ou de guerras, foge para se proteger, aí é o refúgio. Mas o asilo, eu quero mais focar no asilo. O asilo político é a disponibilidade de uma proteção política e civil a uma pessoa ou grupo de pessoas que sofre perseguição no seu país de origem. Agora, a própria DUD abre uma exceção e uma especificação muito importante. Quando a perseguição ela é legitimamente provocada. O que seria essa perseguição? Eu acho que essa palavra ficou até um pouquinho pesada, mas está no texto da DUD, a gente entende. Ele está falando perseguição como algo arbitrário, né? É quando a pessoa está sendo indiciada, procurada pela justiça por um crime comum que ele cometeu no seu país de origem. Aí sim, o país de destino não pode oferecer asilo. Okay? E se oferecer asilo sabendo que essa pessoa está sendo procurada pela justiça por um crime que realmente ela provocou, isso aí é um conflito de soberania jurídica, tá certo? Então, se toda pessoa perseguida, inocente, só porque houve uma perseguição política, ok? E ela quer asilo, o país recebe. O próprio artigo 5º fala sobre isso, ok? Sobre a chamada, ninguém será extraditado, né, por opinião política, né, nem a perseguição política no país, ou questão de ideológica, de ideia, de opinião. Não pode haver extradição de pessoas por causa desse tipo de crime. Crime comum, sim, mas crime de opinião, não, certo? Então, agora, se a pessoa cometeu um crime comum, ou então praticam atos contrários aos princípios ou aos objetivos da ONU, aí sim, essa pessoa não pode receber asilo, tá bom? E, inclusive, no artigo 4º, inciso 10 da nossa Constituição, chamados Princípios de Relações Internacionais, eu gosto muito são 10 incisos, né? Impre, alto, não, igual, defensore, cocom. Decoro os 10 incisos. O com, o último, concessão, o que diz lá no artigo 4º? Concessão de asilo
político. O Brasil é signatário do DUT, da ONU, então ele permite a entrada, né, o acolhimento de pessoas perseguidas por perseguições políticas nos seus países de origem, ok? Muito bem? Marcou aí? Vamos embora. Vamos ao artigo 15º, olho na tela. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade, ok? Marca aí, porque isso tem a ver com o artigo 12 da nossa Carta Magna, ok? Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Eu vou ser um pouco mais específico quando nós entrarmos no artigo 12º da nossa Constituição. Mas, antes de mais nada, o indivíduo existe lá na Carta Magna os critérios de nacionalidade, tanto para natos quanto para naturalizados, ok? E ainda existe o princípio da equiparação. Por exemplo, um português ele se equipara a um brasileiro naturalizado em direitos, sem perder a sua nacionalidade portuguesa, ok? Todo indivíduo tem direito a uma nacionalidade, ele não pode ser considerado um apátrida, não ter uma pátria, é até uma violação do direito humano. Por quê? Porque se ele for apátrida, ele não será protegido pelos direitos fundamentais daquele país. Tudo bem, ele será protegido pelos direitos humanos, de aspecto de proteção global regional, mas ele não terá proteções de direitos políticos nem civis daquele país, porque ele é uma apátrida. Então todo mundo tem direito à nacionalidade. E ninguém pode ser arbitrariamente privado. Olha a palavra aí, ó. Volte na tela de novo, ó. Arbitrariamente privado. A pessoa pode ser privada de nacionalidade se por acaso ela contrariar a lei. Por exemplo, volte para cá. O artigo 5º fala que um naturalizado ele pode perder a sua naturalização. Quando? Se ele cometeu o crime comum antes da naturalização, aí então ele vai ser julgado, ele perde, ele volta a ser estrangeiro, e ser estrangeiro ele vai ser extraditado. Ou então, quando a qualquer tempo ele comete um crime. Qual é o crime? Você lembra? Tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, né? Então, a qualquer tempo ele perde a sua naturalidade. Nesse caso, ó, ele cometeu um crime que a lei preveniu, né? Que ao cometer esse crime ele perde a sua nacionalidade. Mas aí é na lei. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da nacionalidade, tá certo? E nem mudar. Como assim de mudar? Eu sou brasileiro, sei lá, eu mudo para outro país, tá certo? E aí você vai ver isso no artigo 12 da Constituição. Eu mudo de país e aí eu trabalho lá há muito tempo, já estou em residência fixa, trabalho lá, arrumei uma companheira lá, tive filhos lá, e aí eu quero me fixar. Então a lei daquele país estabelece os critérios para me naturalizar, né? Através de liberação de trabalho, ou então para praticar alguns direitos políticos e civis daquele país, ok? Só que no caso da brasileira, o Brasil é muito claro, né? Se você adquirir outra nacionalidade, você perde a brasileira, salvo os critérios específicos que nós vamos ver no artigo 12, tá bom? Muito bem, vamos para o próximo, 16, 16º, olho na tela, homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito ao matrimônio e fundar uma família. Como é que até o critério do matrimônio e casamento do DUT fala, sabe por quê? Deixa eu continuar aqui, ó. Gozam de iguais direitos de duração e de dissolução. Olha para cá, interessantíssimo. Já caiu uma vez na CESP, a Sebrasco já cobrou isso uma vez, sobre o matrimônio, tá bom? E é muito interessante que ele tem uns detalhes específicos, de maior idade, tá certo? Porque tem que haver uma maturidade civil, uma maturidade legítima, uma maturidade emocional para o casamento. Porque em muitas culturas de alguns países, aqui, indígenas, latino-americanos, africanos, países asiáticos, né, os chamados casamentos arranjados, né, crianças são feitos em união matrimonial com pessoas já adultas, né, casamentos forçados, tá bom? Sem contrariar a religião própria, ok? Mas evitar a chamada ilegalidade do matrimônio, tá certo? Todo mundo, em sua maioridade, com plenos poderes civis,
pode contrair matrimônio. E detalhe, lá no final, ele diz assim, ó, e ainda estabelece a duração e a, dissolução. Você viu comigo que dentre as convenções que nós vimos na aula passada, tem um bizu, né? Toda criança é gerada de mulher. Lembra da mulher? Que é a Convenção para os Direitos da Mulher. Até a década de 70, as mulheres não tinham direito ao divórcio, não. Era puramente o homem que estabelecia o divórcio. Então, a mulher não podia. Mas aí as mulheres ganharam o direito do divórcio, de poder haver a dissolução. No Código Civil brasileiro também, houve essa alteração também para que a mulher pudesse entrar em divórcio. E agora, sem litígio, quer dissolver o casamento, dissolve e pronto, ok? Então, em maior idade, tá certo? Vamos para o próximo artigo, é o 17º, olho na tela, preste bem atenção. Todo ser humano tem o direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. Ninguém será, olha aí a palavra, arbitrariamente privado de sua propriedade, ok? Volte para cá. Bem, direito de propriedade é um princípio constitucional lá do VILPS, ok? É um direito, todo mundo tem o direito à propriedade. A aquisição de bens, propriedade material, imaterial, propriedade de signos, ícones, imagem, nome, a própria propriedade pessoal, qualquer forma, é sua desde que esteja nos termos da lei. Nós vemos um país liberal, no mundo liberal, a acumulação de riquezas é permitida, sendo que seria feita na forma da lei, né? A acumulação lícita da forma da lei, você possui a liberdade de propriedade. Ninguém pode ser privado. Em países ditatoriais, países aí comunistas do mundo, onde o indivíduo não é detentor das suas coisas, não é detentor da sua propriedade, onde o Estado se apodera do que é seu, a chamada divisão, horizontal, porque no capitalismo a dimensão é vertical. Okay? Existe um estamento econômico, né, entre os mais ricos e os mais pobres. No estamento horizontal comunista, né, o Estado é que se apodera de todos os bens e faz a divisão. Ninguém pode ter mais do que o outro, todo mundo igual. Aí depende da ideologia política, ideologia econômica, tá bom? Mas todo ser humano tem direito a propriedade, ok? Vamos para o artigo 18º, olho na tela, presta atenção aí, ó. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Inclui a liberdade de mudar de religião, mudar de crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Olha como é interessante, olha para cá. Esse artigo é muito específico. Nós vamos ver isso depois. A própria Constituição estabelece isso, né? Que ninguém será privado dos seus direitos, né? Por questão política, filosófica, ideológica, ok? A própria lei estabelece que se alguém quiser invocar para si, né, o direito de se eximir de uma obrigação legal, basta que ela cumpra o quê? Uma prestação alternada, ok? Isso previsto em lei. Então, o indivíduo pode manifestar a sua ideologia política. E pode ter, como também pode não ter, porque nós vivemos num Estado laico. A pessoa acha que laicidade é ateísmo. Não, laicidade é liberdade de professar a religião, a sua fé, a sua crença, como também professar a ausência, nada. É uma liberdade plena. Então, ninguém pode ser questionado de pensamentos, de consciência religiosa, nem consciência filosófica, tá certo? É livre o acesso do ensino religioso. Não é obrigatório. No âmbito educacional, as escolas não podem impor religião, não. É uma disciplina facultativa. Inclusive, pode haver escolas que não coloquem, e escolas que sejam escolas chamadas denominacionais, desde que abra precedente para todas as religiões, certo? O culto público, o culto particular, eu não posso induzir pessoas à religião, mas pessoas podem aderir às religiões. Por exemplo, o próprio artigo 5º fala que em estabelecimentos de unidades coletivas, civis e militares, né, de internação coletiva, pode haver a chamada assistência religiosa. Em hospitais, escolas, igrejas, presídios, se tiver alguém, tem que ter proteção religiosa. Existem os capelães, né, que são militares, né, que se professam na prática religiosa. Ou seja, todo indivíduo
têm o direito de proteção garantida de pensamento, consciência, religião, inclusive de mudar. Tem religiões aí que não permite a conversão, o proselitismo é pago com pena capital, pena de morte. Isso é muito grave, é um crime contra a humanidade, ok? Visto o 18º, vamos para o 20º. Presta atenção aí, ó, olha na tela. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. PC, eu estudando no artigo 5º, né? Eu vi demais isso aí. Lá no artigo 5º fala sobre isso. Por exemplo, a parte final ali, ó, tem uns 3 artigos lá do artigo, 3 incisos do artigo 5º que fala que, por exemplo, ninguém é obrigado, né, a associar-se ou permanecer associado. Ninguém será compelido, né, a estar associado. As associações, elas são livres e só podem ser suspensas ou dissolvidas por decisão judicial. É plena, desde que não haja critério paramilitar, caráter, toda associação tem a sua liberdade. E tem até um inciso importantíssimo que fala sobre a liberdade de reunião, que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, né? Desde que não contrarie desde que seja feito primeiro um prévio aviso, independentemente de autorização, basta que haja uma comunicação prévia e que não frustre uma reunião anteriormente marcada para o mesmo local. Então, qualquer pessoa pode se reunir. E quem que autoriza? É a unidade competente de trânsito, por exemplo, ou quando não há, pode ser o fórum, que fazer um evento de rua, né? Então baixa, desde que não haja, iniba a locomoção, a reunião está lá presente e também as associações, tá certo? Liberdade de associação e reunião só será privado em estado de sítio, ok? É um dos 2 princípios que são privados, suspensos em estado de sítio, mas estado de paz, como diz aqui, ó, estado de paz, não há privação, ok? Vamos para o artigo 23, olha na tela, olha, ó. Todo ser humano tem o direito ao trabalho, sem qualquer distinção, a igual remuneração. Direito a organizar o quê? Sindicatos. Marque aí no seu TD, ó. E a neles ingressar para a proteção de seus interesses, ok? É interessante que os artigos 7º e 8º da nossa Constituição Federal vai falar dos direitos de trabalho, inclusive é um direito social, né? É o artigo... o artigo 6º vai falar sobre isso. Inclusive, nós estamos entrando nos artigos de 2ª geração, né? Artigo 23 em diante, até o 27, são de 2ª geração. Então, o trabalho é um direito social. E lá o artigo 7º vai falar sobre todos os direitos trabalhistas que o indivíduo possui. Não é todos, mas pelo menos os basilares. Aqui diz que todo mundo tem direito ao trabalho. Okay? E o próprio artigo 5º fala sobre isso, okay? Sobre as garantias, né? Desde que haja uma legalidade educativa, há uma permissão de todo o trabalho, ofício ou profissão, desde que seja uma categoria profissional para isso. Trabalho, ofício, profissão, regulamentado em lei, é válido. O Estado não pode interferir no trabalho. Se o indivíduo cria uma nova forma de trabalho, e que ele não contraria a lei, o Estado não pode intervir, a não ser que necessite uma aplicação de uma contribuição, um tributo, mas o Estado não pode intervir em trabalho, só se for um trabalho ilegal, né? Aviãozinho é trabalho, né? Venda de droga é ilícito, né? Mas todo indivíduo ele tem direito a organizar sindicatos. É interessante que existe uma palavrinha aí, e eu quero que você anote aí no seu material, o corporativismo. PC, o que é isso? Corporativismo é uma prática estatal onde os governos eles interferem nas organizações sindicais, trazendo para si o controle sindical do Estado. Isso é ilegítimo. Por quê? Porque os sindicatos são livres para a proteção das categorias
laborais trabalhistas. Então, qualquer classe trabalhista pode organizar os seus sindicatos para a defesa dos seus interessados, tanto em aspectos judiciais quanto aspectos administrativos e previdenciários, garantido na DUD, ok? Vamos para o artigo 24, ok? Também de segunda geração diz que todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. Olha para cá, nós vamos ver isso no artigo 7º, tá bom? A lei estabelece que tem que haver um dia de repouso semanal remunerado. A maioria das vezes é no domingo, né? Mas pode ser um outro dia, dependendo de um acordo coletivo, um acordo de trabalho, um dia na semana de folga remunerado, porque o salário é o salário dia, né? E também limite de horas. A lei trabalhista diz que é 8 horas diárias, ou 40 ou 44 horas semanais, dependendo da categoria, né? E aí, detalhe, a lei diz que a cada 8 horas tem que haver um intervalo, né? De 1 hora ali, algumas empresas dão 2 horas, um intervalo, a cada 4 horas de trabalho, um intervalo, né, para o almoço, né, para uma refeição, dependendo do horário, ou então escala de revezamento de turno, de 6 horas, a cada 6 horas já cumpre o horário, tá certo? Inclusive, se você ultrapassar as horas, você tem direito adicional de hora extra, isso lá previsto na lei. E também a lei fala sobre as chamadas férias remuneradas, ok? 30 dias de férias é o limite estabelecido de modo geral. Outras categorias têm 45, outras têm 60, mas 30 dias remuneradas. É tanto que tem um ato chamado adicional de férias, 1/3, que tem que ser pago 3 dias antes das férias, ok? 1/3 do salário pago no adicional de férias periódicas. Que agora a nova lei estabelece que pode ser dividida até em 3 partes, né? Antes era só 2, agora 3, mas você vai ver isso depois com mais calma, tá bom? Artigo 26. Você está pulando? Não, é porque são os artigos mais importantes para o seu concurso, mas no seu materialzinho tem todos os 30 artigos. O que diz aqui o 26? Todo ser humano tem direito à instrução. Esta será o quê? Olha aí, ó. Gratuita, mas calma, toda não, ele especifica em aspectos elementares e fundamentais, será obrigatória, gratuita e obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no método. Volte para cá, é o que você já sabe, ok? Ensino infantil até o fundamental, gratuito e obrigatório. Ok? Oferecido pelo município e pelo Estado. Tá bom? Já as instruções técnicas, os cursos técnicos serão ofertados para todos, tanto particular quanto público, ok? Já o superior é por mérito. Por que mérito? Diz assim, porque o ingresso em entidades superiores tem as provas avaliativas, vestibular, aqui no Brasil o vestibular, o Enem, a seleção, ou então bolsa de estudo, né? Ou financiamento. Mais uma coisa é certa, que diz o início, todo ser humano tem direito à instrução, independente de raça, sexo, cor, língua, né? A PC e os refugiados também têm acesso, estrangeiros todo mundo tem acesso à instrução. E existe até uma nova forma, né? Que o Ministério da Educação quer implantar de vez no Brasil, que é o homeschooling, acho que normalmente faz isso, que é a chamada a instrução de educação familiar dentro de casa. O pai e a mãe ensinam o seu filho, ok? Faz o MEC estabelece como é o padrão de educação, porque tem muitos pais e mães que não querem mais colocar seus filhos em escolas porque acham que pode deturpar a sua ideologia, porque dependendo da sua formação, ensina em casa e esses filhos depois vão fazer uma prova numa unidade escolar, num conselho de educação e são diplomados. Em muitos países do mundo já adotam isso, o Brasil está sendo implementado. O homeschooling, que é a educação em casa, ok? Todo ser humano tem direito à instrução, ok? Vamos para questões? Vamos agora entrar diretamente nas questões, vamos responder algumas questõezinhas. Olho na tela, eu vou dar uma pausa, você printa aí você pausa aí o seu vídeo,
Lê, responde, a gente volta e já vamos direto corrigir as questões. Ok? Respondeu aí as questões direitinho? Leu? Então, olho na tela, preste bem atenção. Ok? 3 da CESP. Tudo é específico para não olhe para o TD não. Ok? Vamos direto aqui para a questão. Segundo a DUD, ninguém poderá ser culpado por ação ou omissão que, no momento da sua prática, não constituía delito perante o direito nacional ou internacional. Olha, óbvio, está correto, ninguém pode ser culpado de ação. Volta para cá, olha. Se não havia na lei que aquele ato era criminoso, ninguém pode ser culpado. Ninguém pode implantar um fato criminoso. Não haverá crime, não haverá implantação de infração penal sem que uma lei anterior assim o defina. Nem pena, e nem punição, e nem crime, sem uma lei ou uma combinação legal anterior que já prevenia. Então, ninguém pode ser culpado de ação ou omissão que no momento de sua prática não constitui delito perante o direito. Se aquilo que ele praticava, olha na tela aí, se aquilo que ele praticava não era crime, na sua prática, então ele não pode ser preso, nem pode ser acusado. Agora, após a aprovação de uma lei, a partir do momento que se pratica um ato, aí sim, se for categorizado como crime, aí sim, ele será culpado. Mas se não houve, resposta correta. A DUD, CESP 2012, do Tribunal de Justiça de Roraima, a DUD não dispõe, olha aí, não dispõe expressamente sobre o direito ao casamento. Errado, nós vimos bem específico que fala que em maior idade todo indivíduo tem direito ao matrimônio ou à constituição familiar, inclusive para a duração e sua dissolução. Erradíssimo. A DUD expressa não só casamento, mas entre outras formas, tá bom? Por quê? Porque a DUD especifica sobre direitos de primeira e segunda geração. Vamos para a terceira para a gente poder finalizar. CESP 2012, Polícia Civil do Estado do Ceará, toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países, mesmo em caso de perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum ou por ato contrário aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Opa! Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar, mesmo em caso de perseguição legítima motivada por crime comum? Não, opa! Essa questão não, por quê? Se for legitimamente uma perseguição, se a pessoa cometeu um crime, ok? No seu país de origem, e ela fugiu, então ela não pode receber asilo. Salvo se a perseguição for o quê? Ilegítima. Então, muito cuidado com isso aí. Perseguição legítima, por quê? Porque ela cometeu um crime de direito comum, ou ela cometeu um ato arbitrário, um ato contrário, melhor dizendo, à ONU. Se ela cometeu, ela não pode receber asilo, gozar de asilo. Agora, se ela, por questão ideológica, política, filosófica, religiosa, o Estado a persegue, sei lá, um país ditatorial, um país teocrático que implanta uma religião unicista, né? Regime unicista, e aquela pessoa tem que se converter, tem que estar naquela região, ou tem que pensar aquilo, e começa a perseguir, aquela pessoa pode fugir, ela tem o direito de receber asilo político, ok? Encerramos aqui a nossa aula, vimos aí toda a DUD, releia, ok? Marque os pontos específicos, tá certo? Da DUD, que na nossa próxima aula vamos entrar em quê? DUD, ou melhor, Direitos Humanos na Constituição Federal, principalmente do artigo 5º em diante até o 15º, ok? Bons estudos, valeu galera, um forte abraço e até mais.